A censura no X e na sua liberdade ocorrida nas eleições de 2024 foi um laboratório, um experimento para uma censura que pode ocorrer nas eleições de 2026. Eu vou mostrar para vocês detalhadamente como isso aconteceu. Você sabe, não é segredo para ninguém, que o X, antigo Twitter, ficou suspenso durante todas as eleições de 2024. Inclusive prejudicou a minha campanha e outras tantas. A gente não podia falar, não podia opinar, a gente não podia emitir notas e isso foi um prejuízo à liberdade de expressão. Isso não é segredo. E a todo momento, as cortes superiores do país não demonstravam a menor vontade em reativar a rede. Isso é real e o Twitter foi tratado como uma ameaça para que a empresa não viesse a violar as leis do país. Mas a grande verdade é que o Twitter é uma ferramenta importante para que a direita possa se comunicar diretamente com grandes massas, com grandes quantidades de pessoas. O Elon Musk, ele pagou as multas, ele nomeou o representante e a rede misteriosamente voltou 3 dias após as eleições. A grande verdade é que ministros e políticos veem o Twitter como uma rede tóxica, porque ela é utilizada de maneira massiva pela comunicação de parlamentares de centro-direita e de direita, pessoas conservadoras como eu, como você, que utilizam daquela rede para se comunicar, para fazer pequenas notas, para criticar opositores, para trazer uma luz sobre assuntos em tempo real. É uma rede que permite uma comunicação bastante dinâmica, e isso é visto com maus olhos pelo pessoal mais arcaico, pelo establishment. O sistema como um todo ele não gosta do Twitter, porque ele dá voz e liberdade às pessoas. E assim, parece absurdo, mas isso foi na realidade um grande laboratório. A gente foi utilizado como rato de laboratório eleitoral para que as cortes do país vejam como funciona um ambiente de censura onde a liberdade das pessoas é tolhida em determinado período para evitar manifestações em massa ou mobilizações em massa. E aí nós temos o PL da censura, o tal do PL 2630, que está lá na Câmara dos Deputados em vias de ser votado. O PT fica querendo votar ele a todo custo para garantir o controle das redes sociais no país. A grande verdade é que muitos brasileiros, principalmente os esquerdistas, ficaram felizes com o bloqueio. Afinal de contas, eles não tinham que lidar com as críticas de opositores. Eles se sentiam até mais calmos, como cavalos acalmados por antolhos. Jornalistas de grandes veículos comemoraram e depois estavam lá utilizando o Twitter. Inclusive o PT mesmo comemorou isso e depois ficou usando o Twitter. A conta oficial do PT ficou usando o Twitter a todo custo, a todo tempo, como se fosse algo comum e não sofreu censura. Afinal de contas, as cortes superiores estavam de olho nos políticos de direita. Eu não me atrevi a fazer um único Twitter, porque eu me acovardei, porque eu não tenho dinheiro para pagar a multa. Assim, eles iam apenar, a multa R$50 mil e ficou claro que eram políticos de direita que seriam apenados. Só a título de exemplo, o Pablo Marçal teve que provar como que ele usou o Twitter, se tinha alguém fora tweetando. Por outro lado, Lula e outros políticos de esquerda não foram nem questionados sobre como continuavam usando a rede, mesmo diante da suspensão delas. Interessante, não? Inclusive, advogados que um dia se diziam garantistas, aquela turma das prerrogativas, estavam apoiando a medida que aplicava uma multa de R$50 mil para qualquer usuário que entrasse no X bloqueado. Mas assim, aí depois a OAB foi lá, entrou com uma ação, depois que o Novo já tinha entrado com uma ação mais robusta. A questão é a seguinte: no meio disso tudo, já era tarde, muitas pessoas já estavam acostumadas com a censura que foi aplicada. O X foi suspenso e o que se viu foi nenhuma resistência ao longo dessas eleições. E aí vem a prova cabal do laboratório. Como não teve resistência, como simplesmente foi acatada a suspensão, simplesmente, num futuro muito próximo, outras suspensões podem ser impostas a essa rede social ou a outras sem que haja grande clamor no país, porque simplesmente houve aceitação para a arbitrariedade que foi imposta. O que acontece é que nós estamos nos acostumando tranquilamente com a repressão, e isso está acontecendo diariamente no país e todo mundo está aceitando calado, porque cada um olha para o próprio umbigo. E se você parar para analisar, o PT ganhou eleição em apenas 3 municípios no estado de São Paulo, o que demonstra o enfraquecimento da esquerda no estado. Mas não para por aí. No Brasil como um todo, o PT vem perdendo força, eu já gravei sobre isso. No Nordeste, o PT tomou uma derrota acachapante. E isso acende a luz amarela para o PT, que está vendo a sua perda de poder e naturalmente enfraquece o seu expoente máximo, Lula, nas eleições de 2026. Por sua vez, a direita, mesmo com a censura no X, conseguiu eleger uma grande quantidade de parlamentares, tanto aqui na Câmara de São Paulo, quanto no país como um todo. E isso fortalece a direita para as eleições de 26. Então, naturalmente, o ambiente de censura pode ser ampliado justamente por conta dessa linha de as pessoas aceitarem caladas o que está acontecendo.
Se nesse ano, nas eleições municipais, a gente já teve uma agressão severa à liberdade, imagine em 2026, onde o governo PT estará fragilizado, estará mabembe, capenga, o Lula com dificuldades para sua reeleição e eles precisando limitar os parlamentares de direita, os candidatos de direita, limitar o candidato presidencial de direita. Naturalmente, a gente vai ver um ambiente de censura nas eleições de 26. Com certeza, suspender o X novamente vai ser um coelho na toga, vai ser algo que eles vão fazer com uma tranquilidade tremenda, assim como aconteceu agora, já visto que o experimento deu certo, por que não fazer novamente para limitar o que você pensa e o que você lê? A grande verdade é que nós teremos próximos capítulos e provavelmente eles não serão tão bons, nem tão felizes. Por isso, mais do que nunca, é importante que a gente se inscreva em outros canais, em outras redes, que a gente permaneça agrupado, que você me acompanhe aqui no YouTube, que você curta o canal, se inscreva no canal, no Instagram, no Facebook. Afinal de contas, a censura vai acontecer. E se a gente não tiver um canal de comunicação, a gente vai ser estrangulado pela massa esquerdista.